Então, e aí vem a parte dos cadastros, né? Que é a parte que sustenta todo esse sistema aí de vocês que a gente está conversando. E que vocês também têm que aprender para passar para os agentes comunitários também. Ah, quem faz lá nas unidades cadastros? Então, na minha unidade, quem faz o cadastro é o agente comunitário. O que a gente pode fazer junto com eles? Eu faço algumas atualizações, eu preciso saber realmente como funciona. O sistema deles, o perfil dele é diferente do nosso em alguns aspectos. Mas a gente pode sim fazer algum cadastro, atualizar, só que a gente não pode ficar nesse serviço, só nesse serviço, tá? Então, isso já foi uma briga também antiga, de que todo mundo da equipe pode cadastrar, mas na verdade o cadastro é feito pelos agentes, e se a equipe puder cadastrar, sim, a equipe vai cadastrar e atualizar o cadastro, chegou alguém na unidade para cadastrar e cadastra, mas na verdade o trabalho é do agente, tá? E a atualização também nas visitas mensais, tá certo? Então, esse cadastro ele é feito de duas formas. Isso aqui tem no CD, quem trabalha com CDS e quem trabalha com o PEC é a mesma coisa, o mesmo sistema vai abrir no mesmo lugar. Inclusive, ele está no CDS, tá? Então, a gente vai ter dois cadastros, que é o individual e o domiciliar territorial, que é o que a gente vai falar, porque o mais importante é interligar esses dois, porque senão o sistema dá muita inconsistência e acaba não gerando indicador e um monte de coisa que a gente perde por causa disso. Tá certo? Então, primeiro, gente, quando você for falar com os agentes comunitários, ou, sei lá, tiver dúvida em relação ao cadastro, façam um cadastro domiciliar. Primeiro tem que se abrir o cadastro domiciliar. Paulina, mas se abrir o individual vai funcionar? Vai contar como individual, mas ele vai gerar inconsistência. Esse paciente vai ficar perdido no seu cadastro, porque ele não tem núcleo familiar. Então, ele não gera nada além, só nele. Então, assim, ele não tem relatório, não sai as coisas que tem que sair, nada disso. Então, o primeiro cadastro que você tem que fazer é o domiciliar. Então, chegou para fazer um cadastro, primeiro ele vai fazer o cadastro da casa, para depois a gente colocar todo mundo dentro dessa casa. Se a gente fizer o cadastro individual, a gente acaba perdendo os cadastros e acaba deixando e virando inconsistência, e acaba não voltando a revisar tudo e você contar isso direitinho, tá? Na minha unidade tem 3.500 cadastros, 3.575, alguma coisa nesse sentido. Algumas vezes sai alguém, morre alguém, mas é mais ou menos nesse valor, né? E domiciliar, acho que tem 1.300, 1.400 e alguma coisa. Domiciliar, tá? Então, a gente vai rever os relatórios diferentes. Então, o primeiro cadastro é o domiciliar. A ficha é igualzinha a do tablet, quem tem tablet, ou então igualzinho a da ficha no manual, quem tem a ficha manual mesmo, aquela que a gente já tem. Tá certo? Porque alguns lugares já são tablet. Então, a gente vai preencher igualzinho que tá lá, só que primeiro a gente já abre o cadastro da casa, da família, né? E aí, essa parte de cima aqui é a parte da pessoa que tá cadastrando. Então, no caso, quem tá preenchendo a ficha, ou que tá fazendo o cadastro, quando você abre, não aparece já indiretamente o nosso, porque o meu, sou enfermeira, não aparece já o nosso, mas o agente comunitário, às vezes, ele abre e já sai o dele aqui em cima. Certo? E a gente vai preencher os endereços da casa, todo o link lá que eles pedem, tudo que vai pedir na ficha tá igualzinho aqui. Então, é importante preencher a ficha toda, mesmo que não seja obrigatório o preenchimento de algumas partes, ela é importante, porque gera todos os dados, todos os relatórios, tudo que a gente tem é gerado por aqui, tá? Esse aqui é o domiciliar, então tem essa ficha junto com essa partezinha aqui, que é a parte principal, que é a primeira parte, né? Vamos falar da primeira parte primeiro. Então, os cadastros das fichas, elas vão... para as fichas do cadastro domiciliar, pode ser destacadas em duas opções. O individual, que você vai permitir visualizar as famílias nesse domicílio. Então, quando você aperta nele, você vai ver quem está dentro dessa casa. E permite atualizar os dados também do cadastro do domicílio. Ou seja, eu quero atualizar alguma coisa que eu botei errado, ou a paciente, sei lá, mudou o endereço, alguma coisa nesse sentido, a gente vai atualizar também nessa parte, tá certo? Então, as informações que a gente vai colocar no cadastro domiciliar, o que é importante, Poliana, que pode dar erro? O que é importante esse endereço aqui, você tem que colocar sempre o mesmo endereço da mesma forma. Por quê? Por exemplo, se eu colocar aqui tudo quadra em Brasília, né? Então, assim, se eu colocar quadra 2 e botar um espaço e botar quadra 02, ele já gera outro endereço, tá? Então, eu tenho que colocar o endereço correto da mesma forma que eu vou colocar para todos os outros. Porque senão, quando você for procurar, você não vai conseguir achar, certo? A não ser pelo cartão do SUS da pessoa, né?
E a gente vai preencher essa parte toda do endereço, preencher tudo certinho. E depois a gente vai para a casa da parte da casa da condição de moradia. A gente fica até com vergonha de perguntar algumas coisas, mas tudo é importante, porque tudo vai gerar dados. O que eu fico mais incomodada de perguntar é quantos cômodos, mas eu acho que é uma pergunta muito besta, mas de qualquer forma é preciso colocar, né? Então a gente pergunta tudo isso que está aqui: água filtrada, saneamento básico, que é a coleta de lixo, esgoto, essas questões, e depois a gente vai colocar, que é o mais importante que eu ia falar agora, a questão do núcleo familiar. Então, preencheu todo lá o cartão domiciliar, né, o cadastro domiciliar, e vou iniciar como é que eu coloco esse núcleo familiar. Então, quem é a pessoa responsável pelaquela casa, pelo aquele endereço? Quem é o responsável? Eu vou colocar aqui e vou confirmar. Então, assim, se você colocar o cartão do SUS aqui, você vai ter que colocar nos outros cadastros individuais o cartão do SUS. Se você utilizar tudo o CPF, você vai ter que colocar lá CPF. Sabe por quê? Porque se você colocar aqui embaixo, eu vou mostrar depois. Se você botar aqui embaixo o cartão do SUS e você chegar nos cadastros individuais e colocar cartão CPF, ele vai dar inconsistência. Se você colocar tudo o cartão do SUS, pronto, tudo cartão do SUS está ótimo, beleza. Não vai ter problema nenhum. Isso é uma coisa que a gente achou de erro no nosso cadastro, porque a gente estava fazendo, tipo, botando um CPF aqui, depois ia lá e colocava o cartão do SUS, porque achou o cartão do SUS e colocou. Ou coloca CPF ou coloca cartão do SUS. Tá? Porque ele vai juntar os dados e vai dar tudo certinho, se não dá inconsistência, tá certo? Então, nesse endereço existe esse responsável, e existe pode ser duas famílias na mesma casa? Pode. Dois responsáveis? Pode. Só que você precisa colocar aqui e confirmar. Às vezes a gente coloca, acho que já preencheu, e quando vai ver não confirmou. Aí a gente confirma. Se eu quiser editar e falar, aquela família mudou, eu vou editar aqui e botar mudou-se. Pronto, confirma, a pessoa já sai desse núcleo, dessa casa, desse endereço, e vai ficar só uma família. Então, eu posso colocar 3 famílias na mesma casa, certo? E dentro dessa mesma família, eu vou colocar outras pessoas. Vou explicar como, se alguém já não sabe, ou é novo e tudo mais. Cada responsável desse vai gerar um núcleo familiar. Então, todo mundo tem que estar dentro desse núcleo familiar que é responsável por aquele cartão do SUS. No segundo, é outra família. Então, aqui vou colocar aqui, gente, embaixo, o responsável. Então, no cadastro domiciliar, eu só coloco o responsável pela casa. Mais nada, eu não coloco a família toda, eu só coloco quem é responsável, certo? Aí a pessoa vai perguntar, mas responsável em que sentido, Poliana? Lá o paciente pergunta, né? Responsável por prover a casa, ou o salário que a pessoa recebe, um trabalha ou não trabalha. A gente pede para ser a questão realmente de trabalhar ou não, porque fica mais fácil para a gente, porque tem a questão da renda familiar. E se não tiver essa questão de renda, porque às vezes ninguém tem renda, fica uma pessoa responsável por aquele núcleo familiar, tá? Então, assim, vocês entenderam que não é para colocar, porque muita gente estava fazendo isso, colocando a família toda aqui embaixo. Não, aqui é só o responsável. Cada responsável desse vai gerar um núcleo familiar dentro desse endereço. Tá certo? Então, a gente não faz cadastro domiciliar por endereço. A gente faz por família dentro daquele endereço. Tá certo? E aí, a gente vai sempre pode atualizar o sistema, né? Então, a gente acaba atualizando o cadastro. Então, aquela família mudou para aquela casa, a gente vai entrar no endereço da casa, ver esse núcleo familiar e colocar lá mudou-se, que é quando eu acabei de mostrar aqui para vocês. Tá certo? Quando a gente clica lá em atualizar, ele vai colocar a ficha toda novamente. Eu vou olhar tudo novamente, depois eu vou colocar salvar, e ele vai salvar os dados que eu coloquei novo, tá? Alguns dados tem aqui que eu coloco para vocês depois no material, quiser pesquisar, mas é a mesma coisa que eu estou falando aqui agora, tá? Se alguém já está cadastrado como cidadão ou como responsável de alguma casa, ele vai aparecer, vai dar como inconsistência e vai aparecer, vai falar CNS já cadastrado no sistema, tá? E aí você vai ter que procurar o cadastro dessa pessoa para você mudar, tá bom? Aí pronto, fui lá, fiz o cadastro domiciliar, falei para a gente faz o cadastro domiciliar, e depois eu vou, dentro desse cadastro domiciliar, colocar as pessoas. Então, por isso que é importante fazer primeiro o cadastro domiciliar para depois o individual, certo? Se você for na casa fazer visita, tanto faz, você vai preencher a ficha lá depois que você vai colocar no sistema. Mas se for na hora, é melhor já, vou abrir aqui o da casa, depois a gente vai fazer os outros, tá?